E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro, esse aqui é o canal Fugindo da Manada. E hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês. Na verdade, eu quero começar uma série diferente aqui no canal, que é resumo de livros para investidores. E o primeiro livro que eu vou começar fazendo o review deles, que é um livro que eu acabei de ler, quem me acompanha no Instagram viu que eu terminei de ler ontem, perguntei até se eu deveria fazer um review deste livro, é este daqui, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Bom, para começar falando sobre o autor do livro, Benjamin Graham é um dos maiores estudiosos e analistas do mercado financeiro de todos os tempos. Ele é guru de muitos gestores de fundos, grandes investidores, e é mentor de um dos considerados maiores investidores de todos os tempos, que é Warren Buffett. Inclusive aqui no topo do livro vem escrito, de longe, o melhor livro sobre investimentos já escrito, de Warren Buffett, essa frase. Porém, Benjamin Graham fez a última revisão do seu livro lá na década de 70, no comecinho da década de 70. Então algumas coisas ficaram um pouco desatualizadas, o mercado começou a se comportar de algumas maneiras um pouco diferentes e alguns produtos de investimento começaram a surgir nesse meio do caminho que meio que já começavam a escapar da contemporaneidade, o contexto no qual o Graham escreveu esse livro. Então por isso esse livro também conta com os comentários de Jason Zweig, que a cada capítulo escreve um novo capítulo, meio que fazendo um comentário e uma revisão daquilo, tentando trazer o que Graham colocou, às vezes até mesmo para um cenário um pouco mais contemporâneo. Bom, O Investidor Inteligente é um livro que é indicado por todo mundo que estuda e trabalha com o mercado financeiro. É um livro muito consagrado, muito bem visto, é ali meio que uma bíblia do investimento. Quando você entende ele, você começa a entender por que ele é tão famoso, ele é tão bem consolidado, tão bem consagrado assim, no meio do mercado financeiro. E você que está querendo começar a investir para tornar os seus investimentos uma segunda fonte de renda, eu acho que é muito importante sim você pelo menos entender as ideias principais desse livro, até mesmo para acabar com alguns tabus que ainda existem em relação à bolsa de valores, com relação ao seu risco e à complexidade de operação, e principalmente de que não é qualquer um que pode investir na bolsa, porque na verdade sim, qualquer pessoa pode investir na bolsa, e não, os riscos não são tão grandes quanto as pessoas acreditam. Bom, já que a gente já começou falando de riscos, então vamos falar do que se trata ser um investidor inteligente, o que para Benjamin Graham, em seu livro, considera um investidor inteligente. O investidor inteligente nada mais é do que aquele que não especula com o mercado. E é aí que entra a parte de risco. O risco na bolsa ele é grande e ele é perigoso a partir do momento em que você ignora a parte inteligente de investimento e passa a se tornar um especulador. Graham, por exemplo, nem considera especuladores investidores, considera eles meio que até mesmo os aventureiros. Tanto que ele diz, olha, problema nenhum você querer especular, problema nenhum você querer chutar se uma ação vai subir ou vai cair em determinada semana, em determinado mês. Porém, entenda que isso vai ser feito por sua própria conta e risco, e que a diferença entre isso e rolar os dados em um cassino é praticamente nenhuma. Então, basicamente, o investidor inteligente é aquele que presta atenção no mercado e compra uma empresa ou compra ações de uma empresa não baseado em altas e baixas apenas, não baseado em que analistas técnicos colocam como empresas que vão se valorizar muito rápido ou vão se desvalorizar muito rápido. O investidor inteligente é aquele que estuda os fundamentos de uma empresa, ou seja, estuda o quão forte, o quão bem estruturada e consolidada a empresa é e o quão sólido é o seu negócio antes de investir. Por quê? Porque ao entender o quão sólido aquela empresa é e o quão de valor aquela empresa consegue gerar para si mesma e para os seus consumidores, o investidor consegue começar a entender se o valor daquela ação está barato ou se está caro. Então Graham coloca o investidor inteligente, ou na verdade o investidor, em duas categorias. Temos o investidor defensivo e uma outra categoria que é o investidor empreendedor. O investidor defensivo é aquele que quer correr o mínimo risco possível, ele quer aquele rendimento sem ter quase que nenhuma chance de perder seu dinheiro. Por isso Graham sempre coloca um certo balanceamento entre 25% e 75% de divisão entre ações e obrigações. Bom, mas qual é a diferença? As obrigações, diferentemente das ações, você não usa elas para tradear, você não usa as obrigações para comprar e vender a preços diferentes. As obrigações são nada mais do que contratos que você faz com uma empresa onde você está comprando aqueles papéis, ou seja, emprestando dinheiro para aquela empresa, e na obrigação vem quanto de juros que aquele papel vai te render e em quanto tempo a empresa vai te pagar. Porém, emprestar dinheiro para uma empresa é um pouco diferente, porque você começa a correr um pouco mais de risco. É diferente quando você empresta dinheiro para o Estado através do Tesouro Direto, ou até mesmo quando você empresta dinheiro para bancos através de títulos de renda fixa.
Emprestar dinheiro para empresas, você corre risco da empresa simplesmente falir ou simplesmente não cumprir com aquela sua obrigação. Uma vez então entendido como funcionam as obrigações, nós voltamos a avaliar o que Graham coloca para os investidores, principalmente os investidores defensivos, ao dizer em balanceamento da sua carteira entre obrigações e ações. Graham coloca que você nunca deve ter mais de 75% e menos de 25% de obrigações ou ações na sua carteira. E, na verdade, ele fala que o ideal seria até que você conseguisse balancear em 50-50. Porém, quando se trata de um investidor defensivo, o investidor defensivo ele tem que correr o mínimo risco possível. Então a sua carteira provavelmente vai ser composta por 75% de obrigações, que é um investimento seguro, lembrando, obrigações com grau de investimento. Então é um investimento seguro, um investimento que você vai fazer com a certeza que você vai receber o seu dinheiro de volta com os juros corrigidos depois de um certo período e não vai correr tanto risco. Porém, Graham ainda coloca que mesmo um investidor defensivo tem que ter pelo menos 25% da sua carteira baseada em ações. Afinal de contas, as ações têm sim um potencial para valorizar e além de poder te pagar juros sobre capital próprio ou dividendos, ela ainda tem um potencial de valorização caso você consiga comprar ela abaixo do seu real valor de mercado, que é o que Graham trata neste livro, como encontrar ações que estejam abaixo do seu real valor de mercado e por que essas ações são as ações que valem a pena. Então, basicamente, quando Graham coloca o investidor defensivo, ele está colocando aquele investidor que, por mais que esteja investindo no mercado financeiro, por mais que esteja entrando na bolsa de valores, ele ainda assim vai correr o mínimo risco possível. Por quê? Porque ele basicamente está protegendo a sua carteira através de obrigações a título com grau de investimento ou até mesmo emprestando dinheiro para tesouro do governo e por aí vai, dentre as opções que a gente tem de investimentos com segurança. Ou seja, para concluir, o investidor defensivo muitas das vezes é aquele investidor que sequer tem muito tempo para gastar estudando e acompanhando ações. Então, na verdade, ele vai comprar ali, provavelmente vai ser de fundos mútuos, fundos de investimento, algumas obrigações, coisas que deem o mínimo trabalho administrativo possível para ele. Já o investidor empreendedor, não. O investidor empreendedor é aquele que vai literalmente empreender o seu tempo em aprender, em estudar, em acompanhar as ações, os títulos que ele compra e ao mesmo tempo também acompanhar os fundos onde ele aplica o seu dinheiro. E esse cara ele vai se expor a uma quantidade de risco bem maior do que o investidor defensivo, porém as probabilidades de retorno dele também vão ser consequentemente maiores. Então, basicamente, o Graham coloca e define esses dois tipos de investidores e ao longo do seu livro ele vai descrevendo estratégias diferentes e recomendações diferentes para cada investidor, seja você defensivo ou um investidor, como ele diz, empreendedor, aquele que corre mais riscos. Lembrando que Graham deixa bem claro, pelo menos no meu ponto de vista, ele deixa bem claro o seu favoritismo em você se tornar um investidor empreendedor. Ou seja, você dedicar algumas horas do seu dia em estudar, aprender e até mesmo aceitar correr riscos. Afinal de contas, correr risco é uma coisa um pouco que natural dentro do mercado financeiro. E na verdade o que você tem que prestar atenção é no quanto de risco você está correndo e se faz sentido correr esse risco. É o que até mesmo no final do livro Graham coloca como uma margem de segurança. Ou seja, você vai sempre estudar o quanto de risco você está correndo pelo quanto que é a taxa de retorno que você está prevendo, para saber se o retorno que você está pretendendo ter corresponde àquele risco que você está disposto a correr. Bom, uma vez então entendido esses perfis de investidores, vamos dar uma pausa rápido aqui para falar de um outro personagem no mercado que Graham cria, até mesmo em formato de metáfora, para poder explicar como que funciona o mercado financeiro, que ele apelida carinhosamente de Senhor Mercado. Porém, o Senhor Mercado é uma figura meio louca, meio esquizofrênica, meio histérica, meio depressiva e ao mesmo tempo meio eufórica, que Graham descreve no seu livro. E quem é o Senhor Mercado? Nada mais do que o mercado financeiro como um todo, a personificação do mercado. E por que Graham personifica esse mercado? Basicamente para que você seja capaz de entender que o mercado oferece riscos a partir do momento que você passa a dar ouvidos demais a ele. Ou seja, você entra no efeito manada, você segue a manada e você acaba entrando na euforia ou na depressão. Então Graham, quando ele personifica o Senhor Mercado, basicamente o que ele está te mostrando é que você está sujeito a uma influência muito externa na Bolsa de Valores com relação aos ânimos populares. O que isso significa? Significa que quando as coisas estão bem, geralmente o mercado leva isso para um patamar excessivo de otimismo, um patamar excessivo de exaltação, e aí é onde entra a famosa euforia. E a euforia é nada mais do que muito perigosa. Ao mesmo tempo, quando dá algum baque, quando alguma coisa sai do planejado, seja como uma empresa em particular ou como o mercado como um todo, da mesma maneira o mercado despenca, ele é completamente pessimista, negativo. Ou seja, o mercado basicamente é como se fosse um amigo seu que vai de 0 a 100, de 100 a 0 o tempo inteiro, entende? Ele nunca tem um meio termo, ele nunca está
tranquilo e racional. O mercado tende a ser irracional e é aí que mora o perigo da bolsa de valores. Se você não entende que o mercado vai tentar te enganar, ou melhor, que ele vai tentar te influenciar para que você entre em um momento de euforia e saia em um momento de desespero, você muito provavelmente vai ter prejuízo. Na verdade, o que Graham coloca no livro é exatamente isso, que muitas pessoas, pela euforia ao seu redor, acabam entrando na bolsa de valores no momento errado, sem avaliar se o preço que ela está pagando por cada ação de fato faz sentido. A pessoa simplesmente escuta de vários analistas e amigos, acredita então que aquele é o momento de entrar, entra, e aí quando vem uma correção no mercado, afinal de contas aquela ação, aqueles papéis não valiam aquilo tudo, e uma hora ou outra o mercado vai corrigir esse erro inflacionado, então vem aquele estouro da bolsa, a pessoa começa a perder dinheiro, e ao invés de manter a calma, de tentar entender o que está acontecendo no mercado, entender até mesmo se não é o momento de repensar os seus investimentos, não, a pessoa vê que está perdendo dinheiro, ela sai fora, ela assume um prejuízo dada aquela operação de investimento que ela fez, e isso gera um trauma. É muito comum você encontrar pessoas que são traumatizadas pela bolsa de valores. Inclusive, uma curiosidade é que até mesmo Isaac Newton foi traumatizado pela bolsa de valores. Newton entrou na bolsa de valores uma vez especulando através de um efeito de euforia, tomou um prejuízo grande, saiu e jurou nunca mais pisar na bolsa de valores novamente. Ou seja, qualquer um que não esteja disposto a entender e estudar o mercado está disposto a ser enganado pelo senhor mercado, ou melhor, ser influenciado pelo senhor mercado. Então, basicamente, esse é um ponto muito importante do livro, porque a partir do momento que você entende que o senhor mercado é aquela pessoa eufórica, ao mesmo tempo depressiva, é completamente bipolar, você entende que você não pode dar ouvidos a ele. Você basicamente tem que confiar quase que em si mesmo, para poder fazer as análises corretas, fazer os estudos corretos e saber se é hora de entrar ou se é hora de sair de uma posição em uma ação, ou seja, se é hora de comprar ou hora de vender. O investidor inteligente, na verdade, é aquele que entende que o momento de euforia, o momento em que a bolsa está subindo muito e os valores das ações estão completamente supervalorizados, aqui não é o momento de entrar, aqui não é o momento de comprar. Muito pelo contrário, aquele é o momento de realizar bons lucros e sair antes que aquela bolha estoure. Ao mesmo tempo, quando o mercado está depressivo, quando você está enfrentando uma crise e está tudo muito subvalorizado, aqui não é o momento de se desesperar e até mesmo às vezes abrir mão de algumas posições que você já tinha. Muito pelo contrário, a quebra de uma bolsa, o estouro de uma bolha nada mais é do que uma grande oportunidade de você encontrar empresas bem sólidas, bem fundamentadas, negócios muito bons, que por conta daquela euforia e depressão de mercado estão subvalorizados, elas estão custando menos do que na verdade elas realmente custam. E aí vem aquela grande oportunidade de você poder comprar ações meio que com desconto até. Afinal de contas, o mercado, como é eufórico ou depressivo, ele nunca vai ser completamente racional e razoável. E aí quando você joga o valor de uma ação para um preço muito abaixo do que ela vale, o investidor inteligente é aquele que identifica uma oportunidade, compra essa ação e aí com o futuro, lógico, sempre pensando no longo prazo, ele vai ter lucros provavelmente extremamente satisfatórios. E bom, falando em longo prazo, acho que na verdade esse é o último ponto crucial para que você entenda mais ou menos o que trata o investidor inteligente de Benjamin Graham. O longo prazo é simplesmente a essência de um investidor inteligente. Basicamente, Graham, quando ele coloca o investidor é o oposto do especulador, é porque o especulador está querendo ganhar dinheiro da noite para o dia. O especulador é aquele que ele quer comprar na baixa e vender na alta, ele quer prever onde é a baixa, prever onde é a alta, assumir posições arriscadíssimas, às vezes até mesmo entrar em uma posição alavancado, ou seja, com dinheiro que não é dele, tomando dinheiro emprestado e achando que dessa maneira ele vai fazer fortuna. E a grande maioria das vezes o mercado vai te colocar no seu lugar. Inclusive já tem uma frase muito boa que é: em algum momento o mercado vai te humilhar quando você estiver arrogante demais achando que conhece de tudo. Ao contrário, o investidor inteligente, como descrito por Benjamin Graham, ele está apegado aos valores da empresa. Ou seja, ele sabe que aquela empresa, por mais que ela esteja custando barato, que ela esteja mal avaliada no mercado, ainda assim ela tem uma projeção muito boa como um negócio. Ou seja, é uma empresa que tem fundamentos muito bons, é uma empresa que tem um negócio muito sólido e por isso há razões para se acreditar que no longo prazo ela vai se valorizar e trazer retornos muito satisfatórios para os seus acionistas. Então o investidor inteligente é aquele que pratica o value investing, ou seja, ele investe no valor da empresa. E como o próprio Warren Buffett fala em uma passagem deste livro, os melhores investidores, os investidores mais bem-sucedidos são sempre aqueles que pensam no valor da empresa, porque esses raramente vão passar pelas mesmas dificuldades que especuladores passam. Então, basicamente, se você estuda bem os fundamentos de uma empresa, você entende que no longo prazo, daqui 10, 15, até mesmo 20 anos, você pode esperar retornos sempre satisfatórios da empresa. Porém, o que é esse tal de fundamento que eu estou falando? Né? Como identificar um negócio, se o negócio é sólido ou se ele não é sólido na bolsa de valores?
Bom, para falar disso, Graham na verdade escreveu um segundo livro, que na verdade veio até mesmo antes deste livro, O Investidor Inteligente, chamado Security Analysis. Porém, esse livro não é traduzido para português, é um livro de um conteúdo muito denso que eu, por enquanto, não pretendo trazer ele para o canal. Porém, Graham inclusive traz o conteúdo desse livro, Security Analysis, para o Investidor Inteligente apenas como uma citação, falando, olha, se você quiser aprender mais e se aprofundar mais neste assunto, aqui está um livro que vai te ajudar nisso. Ao mesmo tempo também, Graham defende o conhecimento de contabilidade. Ele fala que a maioria das pessoas se dá mal, às vezes, ao estudar uma empresa por não conhecer de contabilidade, não conseguir entender os relatórios que as empresas divulgam a cada trimestre. E aí nessa confusão você acaba se perdendo nos números e por isso você acaba cometendo ali um mau julgamento de uma empresa ou até mesmo não faz julgamento algum por não entender. Porém, para entender também um pouco de contabilidade, Graham escreve um segundo livro chamado A Interpretação das Demonstrações Financeiras, onde o foco dele é também ajudar você a compreender melhor os balanços financeiros, relatórios trimestrais, semestrais e anuais que as empresas divulgam. Porém, mesmo com esses dois livros, Graham ainda tenta trazer um pouco desse conteúdo para o seu livro, falando um pouco de fundamentalismo. E o fundamentalismo basicamente vai se basear na gestão da empresa, ou seja, o quanto que a empresa é bem gerida, o quanto que os representantes, os diretores da empresa são capacitados para gerir aquele negócio e como eles se comportam em seus relatórios anuais, na divulgação de seus números, ou até mesmo publicamente como eles se comportam. Inclusive, Graham pede para você prestar bastante atenção até mesmo no quanto de bônus de fim de ano esses gestores, esses diretores recebem, baseado na quantidade de lucro que a empresa teve. Um outro fator que Graham coloca muito claro é o pagamento de dividendos. Dividendos são uma forma da empresa compartilhar o lucro delas com seus acionistas. Então o dividendo nada mais é do que a divisão de lucros líquidos da empresa com aqueles que possuem papéis dessa empresa. Ou seja, qualquer pessoa que compra um papel da empresa na bolsa de valores irá receber dividendos dessa empresa caso ela os pague, certo? Então basicamente Graham pede para você prestar atenção se a empresa paga dividendos, o quanto de dividendos ela paga, o quanto desse pagamento de dividendos representa no lucro da empresa para saber se ela está pagando o suficiente ou se ela não está pagando até mesmo a mais numa tentativa de mascarar resultados ruins. E também um terceiro ponto é há quanto tempo a empresa paga dividendos. Graham dá muito foco nisso. Uma empresa não basta ela pagar dividendo. Para ela tem que pagar dividendo consistentemente por um longo período de tempo, 10, 15, 20 anos, a empresa tem que estar ali pagando seus dividendos religiosamente. Melhor ainda se ela aumentar a quantidade de dividendos pagos ao longo desse tempo. Uma outra análise que você também deve fazer é em correlação ao crescimento da empresa. Ou seja, o quanto que ela cresceu em EBITDA, o quanto que ela cresceu em lucro líquido e o quanto que isso representa em relação ao mercado em que ela atua. Ou seja, aquela empresa, ela é uma empresa, como diz Graham, de primeira linha, que eles são papéis de primeira linha, ou seja, uma empresa que é líder do mercado, líder de onde ela atua, ou até mesmo de segunda linha, que são empresas de papéis secundários, que não são líderes de mercado, mas ainda assim podem ter uma boa performance e uma boa proposta. Então tudo isso tem que ser avaliado para você entender se uma empresa vale ou não vale a pena ser investido. O último fator também que eu acho que é legal da gente colocar aqui, escrito por Graham, é a razão preço por lucro. A razão preço por lucro, ou melhor, o multiplicador preço por lucro, nada mais é do que a razão entre o preço que uma ação daquela empresa custa dividido pelo lucro que uma ação daquela empresa representa. O que significa o lucro que uma ação daquela empresa representa? Significa que se eu faturei R$100 no final do ano e eu tenho 100 ações no mercado, cada ação representa R$1 do meu faturamento líquido naquele ano. Então, o preço por lucro é basicamente eu comparar por quanto a minha ação está sendo vendida. Então, Graham até mesmo coloca alguns números, como o ideal seria que você tivesse uma razão preço por lucro de 7 a 9 vezes, e ele já acha perigoso razões preço por lucro ali de 20, 30, 50 vezes. Porém, no livro inteiro ele coloca ações que chegaram a valer mais de 100 vezes o seu lucro em relação ao seu preço de mercado, e ainda assim as pessoas continuaram comprando, por aquilo que a gente falou no começo do vídeo, a euforia do mercado que pode sim te enganar, que pode sim te levar ao erro. Bom, para fechar também, eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, afinal de contas o livro é um livro muito grande, é um livro um pouco técnico sim, porém é um livro que eu recomendo que todo mundo que queira entrar no mercado financeiro, que queira investir na bolsa de valores, procure para ler. Faça essa leitura de maneira calma, descontraída, de pouco em pouco, não tente ler o livro todo de uma vez, porque você vai se perder, você não vai conseguir entender. Tome pausas para pesquisar os termos que você não entende no livro, na internet. Aproveite, que agora a gente tem esse advento da internet, então você pode parar de ler, pesquisar um termo que você não entende e assim melhorar ainda mais a absorção da comunicação daquele livro.
E eu acho que basicamente é isso eu acho que basicamente a ideia principal do livro eu consegui trazer aqui, que é você entender o que te torna um investidor inteligente, o que você pode esperar do mercado, ou seja, como se comporta o senhor mercado, qual é a importância de entender e avaliar uma empresa a longo prazo, ou seja, entender que o lucro, a multiplicação do seu patrimônio não vai acontecer da noite para o dia, é um processo lento ali que vai demorar alguns anos, porém com a expectativa de retorno sempre muito maior, com a chance de retorno sempre muito mais elevada do que um especulador. Bom, galera, eu acho que por hoje é isso. Eu não quero me prolongar demais também no resumo desse livro, afinal de contas é um livro muito grande, muito denso. Eu acho que eu consegui passar pelo menos a ideia geral do livro, que é basicamente o que te torna um investidor inteligente, como um investidor inteligente deve olhar para o mercado e deve saber lidar com o senhor mercado, como que um investidor inteligente se preocupa com o longo prazo e não com o curto prazo, e quais são as observações que você deve ter na hora de avaliar uma empresa, ou seja, esquecer o valor daquele papel e entender e passar a apreciar o valor daquele negócio. Basicamente, Graham então resume o que é chamado de value investing, como eu já disse anteriormente, ou seja, você olhar para o valor de um negócio e não apenas um preço. Se você gostou desse vídeo, se você achou relevante esse conteúdo para você, desce um like no joinha aqui embaixo, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e, como sempre, comente aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou das ideias, o que você concorda e o que você não concorda. Comente se alguma coisa eu falei confuso demais, se em algum momento eu não deixei muito claro algum tópico. Eu tentei não me aprofundar muito nessa parte de análise fundamentalista, porque não é nem o objetivo deste livro, nem o objetivo deste vídeo. Porém, deixa aí no comentário o que você achou, ativa o sininho também para você não perder nenhum próximo vídeo. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!